Fala focada, tudo bem? Eu sou o professor Ian Geraste, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e a gente está aqui para trabalhar a correção de algumas questõezinhas da banca Instituto AOCP, focado no concurso do IFE, o Instituto Federal Fluminense. Estão preparados? Vamos fazer 5 questõezinhas dessa banca, dá uma olhadinha para vocês entenderem qual é a abordagem que eles dão à língua portuguesa. Vamos começar analisando um texto que é uma tirinha, composto de linguagem verbal e não verbal, a imagem e o texto em si. Deixa eu voltar aqui. A gente achava que o ser humano ia entrar em extinção. Por engano, somos a única coisa que sobrou. Vamos interpretar a tirinha? O que acontece? A gente tem uma imagem de várias pessoas flutuando pelo espaço. Por quê? Se a gente achava que o ser humano ia entrar em extinção, e ela diz, a personagem diz que somos a única coisa que sobrou, é que, na verdade, quem foi extinto foi o planeta. Obviamente, uma crítica ao comportamento humano em relação à questão da preservação do meio ambiente, do planeta, enfim, a forma como o mundo foi sendo destruído gradativamente pelos seres humanos. Dá uma olhadinha na questão número 1. Qual é a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal no terceiro quadro da tirinha? De acordo com aquilo que foi apresentado na primeira, dizendo que a expectativa é de que o humano fosse extinto, no último quadrinho da tirinha, nós temos as pessoas flutuando sem um lugar para estar. Ou seja, nesse caso, o que foi extinto não foi o ser humano, mas sim o planeta em que ele vivia. Ou seja, o ser humano foi a única coisa que sobrou. Não está exatamente de acordo com aquilo que foi apresentado por meio da linguagem verbal, enquanto as pessoas flutuam pelo espaço, provando que a única coisa que sobrou foi o ser humano. Nesse caso, a relação entre linguagem verbal, que é a fala da personagem, e a linguagem não verbal, que é a imagem trabalhada. Letra A, ambiguidade. Não ambiguidade significa duplo sentido. Não existe uma dupla interpretação da mensagem. Dissonância, ou seja, discordância, não. Causalidade, ou seja, um fato que gera o outro, não. Oposição, contrariedade, não. Gente, a fala da personagem está exatamente de acordo com aquilo que está sendo apresentado pela imagem. É claro que a relação é de concordância, uma vez que aquilo que está sendo falado pela personagem está de acordo com aquilo que está na imagem. Resposta da questão número 1, a letra E, uma questãozinha de interpretação bem simples, mas que requer exatamente o conceito de tipos de linguagem, que nesse caso é a verbal, apresentado pela palavra falada ou escrita, e a linguagem não verbal, apresentada por meio de imagens, de sinais. Então, resposta da questão número 1 é a letra A. Vamos para a questão número 2, sobre a expressão agente. A expressão agente que é apresentada, vamos repetir, vou até voltar lá na tirinha. Ó. A gente achava que o ser humano ia entrar em extinção. A gente, nós, lembrando, gente, a gente, não é a gente junto não, é a gente, pelo amor de Deus, junto é outra palavra. A gente no sinônimo de coletivo, com ideia de coletivo, né? A gente achava, ou seja, todos nós achávamos. Vejam só o que diz a questão número 2. Sobre a expressão agente, assinar a alternativa correta. A. Trata-se de um exemplo de variação linguística histórica, pois é uma forma arcaica que vem sendo progressivamente substituída pelo pronome nós. Gente, primeiro, quando a gente fala em variação linguística, é de que maneira a linguagem varia de acordo com o contexto em que ela se insere. A afirmativa A diz que essa expressão agente é uma forma arcaica que está sendo substituída progressivamente pelo pronome nós. Gente, é exatamente o contrário. O nós, que é o pronome pessoal reto, que indica a primeira pessoa do plural, ele está dentro da norma, e o agente é uma situação mais coloquial, mais do cotidiano. Essa é uma questão não histórica, mas sim social, porque nesse caso, contextual, vamos dizer melhor assim. Contextual porque está relacionado a uma questão de informalidade. Então, nesse caso, não. A substituição ao contrário. O nós, que deixa muitas vezes ser utilizado no contexto mais do dia a dia, sendo substituído pelo agente,
que significa essa ideia de coletivo. Letra A não é a nossa resposta, uma vez que a gente está procurando a alternativa correta. B, é uma forma típica da modalidade escrita da língua? Não, do dia a dia. É a linguagem falada, como é comprovado pelo fato de estar presente uma tirinha. Não, é claro que a tirinha, como apresenta uma situação crítica em relação ao comportamento do ser humano em relação ao planeta, à natureza, né? Ela mostra exatamente uma situação mais informal. Não é tudo que é escrito que tem que estar dentro da norma culta. Como eu falei para vocês, depende do contexto apresentado. É uma tirinha que tem como objetivo não somente passar a mensagem crítica, como também de entreter. C. Na tirinha, a gente estabelece relação de concordância com o verbo achava e com o verbo somos. Então, não. O agente, apesar de ser uma ideia de coletivo de primeira pessoa, com a ideia de nós, o agente requer a concordância na terceira pessoa. A gente achava, concordância adequada. Agora, a gente somos? Não. A gente é. Nós somos. O somos não está adequadamente concordando com a gente. O somos deve concordar com nós, mesmo tendo a ideia semelhante. A gente equivale a nós, ideia de primeira pessoa do plural, mas a concordância deve ser feita em terceira pessoa do singular. D de dado. Embora seja semanticamente equivalente a um pronome de primeira pessoa do plural, como eu acabei de falar, equivalente a nós, a gente requer que o verbo esteja flexionado na terceira pessoa do singular, exatamente como eu acabei de afirmar, corrigindo a letra C. Por isso que a resposta é D de dado. Letra E. Estabelece uma relação de polissemia. Deixa eu sair da frente aqui para não te atrapalhar. Estabelece uma relação de polissemia com a palavra agente. Como ele é um agente da Polícia Federal. Como eu falei para vocês, o agente, lembrando, gente, polissemia. Vários sentidos dentro da mesma palavra. Não é isso que ocorre, tá? Polissemia, quando, por exemplo, eu pego a palavra cabeça e essa palavra tem várias possibilidades de sentido. A gente teve um papo cabeça, ele é o cabeça do grupo, né? Machuquei a cabeça do dedão, ou seja, cabeça pode ter vários sentidos na mesma palavra. Agente separado e agente junto, exatamente como está no exemplo, são palavras, são expressões, termos diferentes, ok? Então não estabelece uma relação de polissemia de forma alguma. Resposta da questão número 2 é letra D de dado, beleza? Vamos seguir em frente? Opa! Acabei sumindo da tela, tem que voltar para a questão e vamos para a questão número 3, que tem um trecho marcado no texto, que é, na verdade, sempre que nós formos trabalhar questões nesse curso de correções do IFE, eu vou deixar sempre em evidência o trecho a ser analisado, beleza? No texto original não há marcação. Eu, inclusive, transferi para aquele trecho, para a gente fazer a análise de acordo com o que está sendo pedido na questão. Sobre o item destacado em, por ser uma espécie de marca, vejam que eu até ampliei, né, a marcação, presente no terceiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Vamos analisar o trecho? Pautado no interesse de fazer com que a sociedade alcance melhorias substanciais no padrão de vida das pessoas, o crescimento econômico, por ser uma espécie de marca que simula esse progresso, tornou-se obsessão. Ora, pensa só. O crescimento econômico tornou-se obsessão, estou colocando em ordem, né? Se você perceber, o trecho destacado está entre vírgulas, ou seja, ele foi inserido na ideia principal. A ideia principal é, o crescimento econômico tornou-se obsessão. Obsessão. Por que motivo? Por ser uma espécie de marca que simboliza esse progresso. Percebeu que o fato dele ser uma espécie de marca que simboliza esse progresso é o motivo dele ter se tornado obsessão? Vamos analisar as alternativas. Assinale a alternativa correta. Trata-se de um verbo com sentido similar a colocar? Não, gente. Aí é o verbo pôr com acento circunflexo, certo? Eu quero pôr o material no lugar adequado. Pôr, no sentido de colocar, é pôr com acento circunflexo. Não é esse pôr. Esse pôr é uma preposição, certo? Veja que a palavra tem um acento diferencial entre o pôr preposição, que não tem acento, e o pôr verbo. Então, a alternativa A não é a nossa resposta. B, trata-se de uma preposição, certo? Com sentido similar à empregada na frase vou pôr aqui, não pôr ali. Não, esse pôr dá a ideia de direção, não é verdade? Eu vou pôr aqui, não pôr ali. E esse pôr dá a ideia de motivo. É o motivo do crescimento econômico tornar-se obsessão.
Letra C, introduz um agente da passiva. Legal. O que é o agente da passiva? É uma expressão que faz parte da voz passiva, como o próprio nome diz, e quando a gente tem voz passiva, lembra-se que na voz passiva o sujeito sofre ação. Ele foi agredido por alguém que passava. Ele foi agredido por... ele sofreu a ação de ser agredido por alguém que passava. Olha o por indicando a pessoa que agrediu. Ora, se na frase em que o sujeito sofre a ação, eu apresento que alguém que passava era quem praticou, quem pratica é o agente da voz passiva. Sim, a preposição por apresenta, na maioria dos casos, o agente da passiva, ou seja, quem pratica a ação na voz passiva. Mas não é o papel do por aí no trecho destacado, porque nesse caso a frase sequer está na voz passiva, então não é um agente da passiva, não é a letra C. Indica que a oração em foco expressa a causa. Ora, gente, eu falei para vocês que esse por ser uma espécie não é o motivo do crescimento econômico tornar-se obsessão? É o motivo? É a razão? É a causa. Exatamente, esse por introduz uma ideia que apresenta o motivo, a causa do crescimento econômico ter se tornado uma obsessão. Resposta da questão número 3 é letra D de dado. Letra E poderia ser substituído por ao, sem que isso modificasse a relação de sentido mantida entre as orações no período? Não. Ao ser uma espécie de marca, se você pusesse o ao, mudaria o sentido, porque nesse caso daria ideia de tempo, né? Ao ser uma espécie, a partir do momento em que se torna uma espécie, seria ideia de tempo, não de causa, modificaria sim. Diz que a relação de sentido seria mantida? Não, não seria mantida, modificaria o sentido original. Por isso, sim, a resposta da questão número 3 é letra D de dado, beleza? Vamos para a questão número 4? Ela diz o seguinte: sobre o excerto, aqueles que não comungam as ideias, assinale a alternativa correta. Bom, o verbo comungar, a gente está analisando aí uma questão de regência. Por que de regência? Porque se você for analisar, todas as alternativas falam ou de crase ou de transitividade verbal. Quando eu falo aqueles que não comungam as ideias, primeira coisa que você tem que fazer, e isso é uma coisa que não se restringe a essa questão, lembre-se, antes de qualquer coisa você tem que, numa questão de português, entender a informação. A primeira pergunta é, qual o sentido do verbo comungar nesse contexto? Porque comungar me lembra de comunhão. Comunhão é a questão de compartilhar, dividir. Quando eu falo que aqueles que não comungam as ideias, que não partilham, não dividem as ideias. O verbo comungar no sentido de partilhar, ele é transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede complemento, por isso que ele é transitivo. Se não pede complemento, ele é intransitivo. E é transitivo direto porque não tem preposição, pois quem comunga, comunga alguma coisa. Quando um verbo pede complemento pede preposição no seu complemento, eu gosto de você, eu me referi a você, eu confio em você, ele é transitivo o quê? Indireto. Amores, quando a gente usa crase, é porque requer preposição a. Você sabe como é que funciona o conceito de crase? Deixa eu apresentar aqui para vocês o conceito. Vamos pegar uma frase básica para servir de referência. Por exemplo, se eu digo assim, ó, entreguei o livro a alguém. Veja que já caíram aí as informações acerca da transitividade do verbo entregar. O verbo entregar, ele é bitransitivo, afinal, quem entrega a alguma coisa a alguém. Verbo que pede dois complementos é um verbo transitivo, direto e indireto. O livro, complemento sem preposição, é o objeto direto. A alguém, esse a preposição, apresenta o objeto indireto. Ah, Ria, mas esse a não seria artigo igual o de livro? Não, gente. Como é que o a, que é o artigo definido, poderia preceder o alguém, que é um pronome indefinido? Não tem o menor sentido ter um artigo definido antes de um pronome indefinido, concorda comigo? Pois então, vamos fazer o seguinte, vamos determinar esse alguém. Esse a é preposição, como eu já falei, do objeto indireto. Se eu falo que esse alguém é o aluno, o que vai acontecer? Eu vou juntar o a com a preposição, mais o artigo, e fazer o que a gente chama de combinação na língua portuguesa, que é o quê? Juntar duas palavras numa só, sem qualquer tipo de perda fonética. A frase seria, entreguei o livro ao aluno.
Como eu falei para vocês, a junção desses dois elementos numa palavra só, sem perda, chama-se combinação. Se houver uma perda fonética, como assim é uma perda fonética? Muito simples. Se eu pego a preposição de e junto com o artigo a, de mais a, vocês sabem que é da. Não houve a perda do e, da preposição. Se houver perda, o nome disso é contração. Deixa eu botar aqui no quadrinho para vocês entenderem. Ó. A mais os, aos, não há perda fonética, combinação. De mais a, das, houve a perda do e. Em mais um, num, houve a modificação drástica do em. De mais este, veja que não é só preposição, mas artigo. O este é um pronome demonstrativo. Não houve a perda do e, deste é a palavra formada. O nome disso é contração. E aí, a gente chega a uma outra situação, que eu vou até aproveitar a mesma frase. Ó. Entreguei o livro a alguém. Recordando, esse a antes do alguém é uma preposição. Se eu disser que esse alguém é a aluna, você vai entreguei o livro, você vai falar, entreguei o livro a aluna? Você vai repetir esse a? Não. Você vai juntar esses dois as num só e vai botar o quê? Fala. Crase? Você falou que vai botar crase? Não. Você vai botar acento grave. Acento grave, que é esse acento diferente do acento agudo. Acento agudo, acento grave. Ah, mas não é crase que coloca? Não. Crase é a fusão dos dois as num só. É o mesmo fenômeno de contração, só que entre elementos de mesmo som, a e a. Entendeu isso? Crase não é acento, crase é essa fusão dos dois as num só. Então, gente, entendam. Para a ocorrência da crase, o elemento básico fundamental é o a preposição. Ficou claro isso? Esse a preposição, na maioria dos casos, para ocorrer crase, ele se une a um artigo, mas ele também pode se unir, por exemplo, a um pronome demonstrativo. Refiro-me a aquele rapaz, refiro-me a aquele rapaz com crase. Pode também se juntar a um pronome relativo, a menina a qual fiz referência. Então, crase não se restringe à preposição mais artigo. Mas o que a questão está pedindo? Vamos a ela? Sobre o excerto, aqueles que não comungam as ideias. Galera, eu falei que comungar no sentido de partilhar, de dividir, é transitivo direto. Se é transitivo direto, tem preposição? Não. Ué, mas ocorreu a crase? Raciocina comigo. Se o comungar é transitivo direto e não tem preposição, e aí está ocorrendo a crase que requer preposição, a pergunta é, a frase está certa? Aí você pensa, porra, o trecho foi tirado do texto da prova, vai ter erro? Pode haver. Sabe por quê, gente? Entenda uma coisa, o autor do texto da prova nem sempre é um especialista na língua. O que a banca Instituto AOCP fez nesse caso? Ela se aproveitou de um desvio da norma cometido pelo autor do texto para gerar uma questão. Sim, ela pegou um erro gramatical para fazer a questão. Que isso pode acontecer? Pode. Eles escolheram o texto, trabalharam a interpretação dele, trabalharam outras questões gramaticais e se aproveitaram de um vacilo do autor do texto para fazer essa questão. Dá uma olhadinha. Letra A. Comunga no excerto em foco é um verbo transitivo indireto? Não. Ele é transitivo direto. Cujas preposições possíveis são a, de, em, com. Não. No caso do texto, ele é transitivo indireto. Ele é transitivo direto. Beleza? Então, nesse caso, não tem preposição. Letra A não está certa. B. O sinal indicativo de crase foi utilizado de forma incorreta? Foi, devendo ser omitido para que o excerto se adeque à norma padrão da língua? Foi exatamente o que eu falei. Se o verbo é transitivo direto, gente, não tem preposição. Se não tem preposição, não tem como ocorrer crase. Letra B, a resposta. Caraca, Rian, que maldade. Pois é, a banca OCP se aproveitou exatamente desse desvio para criar uma questão acerca de crase. Rian, maldosa, né? De certa forma é, mas é bom que você fique ligado para saber que isso pode acontecer numa prova da banca Instituto OCP. Beleza? Fica ligado. C. O sinal indicativo de crase aponta que o item as é uma preposição e pode ser adequadamente substituído por para as? Não, porque nesse caso, sim, aponta que as é uma preposição, tá? Na verdade, não é nem uma preposição, é uma preposição
e um artigo juntos, e nesse caso não pode ser substituído por parás, porque o verbo comungar, vamos repetir, não pede preposição, então não pode ser substituído por parás. D, comungo no excerto em foco, é um verbo intransitivo, errado, porque verbo intransitivo não pede complemento, e aí ele tá pedindo complemento, tá? O qual não exige complemento, não é o que acontece. E caso a palavra ideias, deixa eu sair da frente pra gente... Aqui, ó. Cadê? Eu sair da frente seria o ideal, né? Vamos lendo, eu já apertei aqui pra sair, ele não tá aqui. Ah, eu saí da frente. Caso a palavra ideias for substituída por princípios, o termo as teria de ser substituído por aos. Gente, continua independente da palavra que vier depois, isso indifere, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso indifere, porque de qualquer forma, as craseado aos tem o uso da preposição que o verbo comungar não pede. Não seria substituído as por aos, caso eu tivesse ideias, que é uma palavra feminina, e pusesse princípios, que é uma masculina, porque nos dois casos há o uso da preposição. E o verbo comungar não pede preposição. Por isso que sim, a resposta da questão número 4 é letra B de bola. Show? Vamos para... Opa! Não era para eu sair, é para a questão passar. Vem para cá. Questão número 5, nossa última questão. Vejam só. Em relação à expressão destacada em a riqueza de um país aumenta à medida que o produto interno bruto se expande. Galera, só dei um vacilo aí, mas o termo destacado é à medida que. Na questão da prova, vai estar destacadinho, bonitinho. À medida que é um conectivo entre orações. A riqueza de um país aumenta à medida que o produto interno bruto se expande. À medida que, na mesma medida, na mesma proporção. O à medida que é um conectivo entre orações. Palavra que conecta orações, conjunção. A partir do momento que esse elemento conectivo tem mais de uma palavra, a gente chama de locução conjuntiva. Lembrando que locução é o conjunto de duas ou mais palavras que funcionam juntas. À medida que é um termo conectivo de valor de proporção, proporcionalidade. Beleza? É o termo destacado na prova. Assinar a alternativa correta. A. Ela poderia ser substituída por na medida que, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe a expressão na medida que. Existe a medida que é o do texto, e na medida em que tem valor de porquê, de explicação. Então, não pode haver essa substituição, porque a expressão na medida que sequer existe na língua portuguesa. B. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de causalidade entre as orações. Não, a relação dela é de proporcionalidade. Causa é quando um fato gera o outro. Lembra que toda causa gera um efeito, gera uma consequência? E não é essa a relação. A relação é de proporção. Quanto mais a riqueza aumenta, mais o PIB se expande na mesma proporção. C. O termo que contido nela é uma conjunção integrante que une uma oração substantiva a uma oração principal. Não. Sim, esse que é uma conjunção que faz parte da locução. Mas o que a explicação dada é exatamente adequada, mas não ao exemplo. Porque quando eu tiver uma oração substantiva, que é uma oração de valor substantivo na frase, o que introduz uma oração substantiva é chamado de conjunção integrante. Só que essa oração introduzida pelo à medida que é uma oração de valor adverbial. Ou seja, acrescenta informação adverbial, ou seja, ao verbo da oração principal. A riqueza de um país aumenta. Em que proporção? Em que proporção ela aumenta? À medida que o PIB se expande na mesma proporção. Entendeu isso? Então, não é uma oração substantiva, é uma oração adverbial, e esse que, consequentemente, não é uma conjunção integrante. D. São sinônimos dela, na medida em que e conforme. Claro que não. O à medida que tem ideia de proporção. Na medida em que tem ideia de explicação, de causa, e o conforme tem ideia de conformidade. Claro que não é a letra D. O que nos sobrou, gente? Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de proporcionalidade entre as orações. Resposta da questão número 5 é a letra E. Ficou claro isso, gente? Então, vejam que o curso funciona dessa forma. A gente não dá somente a resposta explicando a resposta. A gente analisa cada uma das alternativas e vai explicando para vocês o motivo, a causa de cada uma das discordâncias das alternativas.
beleza? Espero que vocês tenham gostado. O curso para o concurso de questões, de correção de questões do concurso para o IFE, tá sensacional, só craque. Então, fiquem ligados porque esse curso promete preparar vocês adequadamente para esse concurso, beleza? Vamos estudar!